Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Tatiana Bassi do Pode Sintonizar, o podcast que sintoniza você a infinitas possibilidades. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. É um jovem rapaz com apenas 30 anos de idade que tem uma carreira muito grande pela frente, cheio de solidariedade e empatia. Hoje ele olha pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Ele é formado em logística. Já foi presidente de uma das maiores torcidas do Brasil, que é a torcida do Goiás Esporte Clube, conselheiro do Goiás Esporte Clube. Eu estou aqui com Matheus Tobias. Seja bem-vindo, Matheus Tobias. Boa noite. Boa noite, obrigado. Quero agradecer a todos pela oportunidade e estou à disposição para desvendar aí os mistérios da vida do Matheus. Ah, isso é ótimo, porque na verdade hoje, Matheus, eu não quero vir aqui falar com você sobre política, não é o objetivo. Eu acho que você está precisando de descansar um pouco já. Política cansa, né? É batidão, né? Não tem hora nem lugar, é toda hora, madrugada, cedo, tem hora para dormir. Tem não? Tem não, é 3 horas, 4 horas no máximo por dia, novamente na batalha. Falta poucos dias, né? Sim. Praticamente... Hoje amanheceu faltando 19, agora já tá amanhã cedo, falta 18 novamente. Sim, é verdade. E assim, essa paixão pela política, quando que você sentiu? A gente não pode falar, mas já tá falando, né? Não era pra falar, mas gente, tem que perguntar. Um rapaz tão jovem que já é motivado a tá empenhado a ajudar a sociedade, a contribuir. Como que foi essa motivação? Foi desde pequeno? O que te motivou para esse caminho? A política ela tá dentro da família, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa politicamente. Apesar de ser um assunto desgastante, ela sempre passou pra gente que a forma das coisas mudar está na política. Uhum. Então, se a gente simplesmente ignorar, a gente está aceitando aquilo que é imposto pra gente. Uhum. Então, desde criança, ela me mostrou esse caminho. A gente sempre procurou votar, sempre procurei, quando votar, ver os candidatos, as pessoas, né, as suas qualidades, até porque eles estão candidatando a tal cargo. E sempre trabalhei nesse sentido, né? Ingressei à faculdade, minha carreira em autopeça, que eu também fui vendedor. Após um certo período, eu já estava trabalhando como vereador, abri mão do cargo, né? E fui trabalhar diretamente com política para aprender, para ver como que funciona, para de alguma forma ter a oportunidade de ajudar mais pessoas. E até então, eu ficava muito travado, porque eu dependia do vereador que eu trabalhava na época e o mesmo não honrava muito os compromissos. Uhum. Então eu tirava do próprio bolso, corria atrás. Minha mãe via muito essa correria minha, né? E um dia ela falou pra mim, para de ajudar as pessoas que infelizmente está carregando seu nome aí, vai você mesmo fazer por si só. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Fiquei com isso na cabeça há muito tempo, não saí, né, de imediato, novamente apoiei essa pessoa. Em 2020, quando ela faleceu, né? Parece que foi um ano assim bem difícil para mim, que era meu alicerce, e eu resolvi encarar esse desafio meio no automático. Ela foi em fevereiro, depois de março já começou já a pré-campanha, essas questões, e eu fui para a campanha de fato. Foi a primeira vez que eu tentei para vereador de Senador Canedo. É como se fosse assim um honrar, né? É como se você fosse honrar aquilo que ela construiu em você, que é a motivação de estar fazendo alguma coisa. Porque sua mãe foi professora, não é verdade? Sim. Na verdade é um método, um meio que eu achei de suprir a saudade que ela deixava dentro de mim. Eu acredito que carregando o legado dela que ela deixou em vida, é meio que eu supro um pouco dessa saudade que está dentro do Matheus. Claro que eu sinto, né? Mas carregando os princípios do legado dela, para mim, me torna mais confortável viver hoje em dia. É verdade. Os pais da gente se vai e deixa uma história, e cabe a nós dar continuidade a essa história quando ela é bonita ou não. E eu acredito que você está no caminho certo, sim. Eu vi um vídeo seu que eu tenho que comentar, gente. Aquilo ali me fez lembrar da casa da minha avó. E eu gostaria muito que passasse aí, para que vocês conhecessem. Quem ainda não conhece a história do Matheus, né? Matheus vem de família humilde. E eu gostei muito de ver você contando das coisas que você mais gosta. Mas como o pessoal vai acompanhar
acompanhar, tem pessoas que não vai ver, mas vai ouvir. O que você mais gostava naquela chácara? Você morava em São Miguel do Passa Quatro? É lá que fica essa chácara? Como é que funciona? Na verdade, a gente morava em Goiânia, né? No final de semanas e férias, a gente ia pra lá porque a família reunia, né? A minha avó era a líder máxima, né? Então, assim, todo final de semana, todo dia... Era uma matriarca que reunia todo mundo. Ia todo mundo pra ver ela e, assim, a gente foi criado muito unido. A família, parte mãe e parte pai também, são muito unidas. Hoje a gente não se vê tanta união em outras famílias, mas a minha, né? Principalmente a família Tobias, ela é muito unida mesmo. Então, assim, desde de criança, a gente conviveu com os primos, que a gente considera como irmão mesmo. E são gerações, né? Hoje eu vejo meus sobrinhos, hoje é minha filha brincando, e a geração da família do Tobias está se renovando e continuando essa tradição aí de união. Falando em família, em tradição, eu não posso deixar de falar uma coisa que eu adorei no seu Instagram. Eu fui passando fotinha, gente, eu fiquei o Instagram dele todinho, pra me saber tudo. Eu achei cada coisa bonitinha lá. Gente, sabe o que ele dá de presentinho pros sobrinhos dele? Uma outra paixão, né? Que é a sua torcida preferida. Me fala um pouquinho desse amor que você tem pelo Goiás. Isso é meio que uma tradição da família mesmo. A família Tobias hoje praticamente todos são esmeraldinos, né? Só algumas primas que desvirtuou no meio do caminho aí, mas por causa de namorado. Mas elas nasceram esmeraldinas e começou a frequentar o estádio com as namorado. Lá, só te interrompendo, lá a pessoa tá na barriga, lá no Instagram tem, gente. Eu vou pedir pra passar a foto. A criança tá na barriga, o Matheus já tá lá dando toquinha, sandalinha, sapatinho, roupinha, todo mundo já lá nasce uniformizado, né? É a tradição mantida, né? Eu, particularmente, quando criança, eu não tinha nunca ido no estádio de futebol, devido à violência, minha mãe tinha medo disso, né? Eu acompanhava o Goiás pelo rádio, né? Meu pai tinha um rádio, eu pegava esse rádio e acompanhava o Goiás, sofri demais no rádio. Mas em 2005 foi a primeira vez que eu fui no estádio. Infelizmente, o Goiás perdeu a final para o maior rival, né? Mas dali em diante eu comecei a acompanhar praticamente todos os jogos do Goiás Esporte Clube. E é uma tradição que a gente passa, de família, né? Estou passando para minha filha também, porém, a situação do Goiás não ajuda muito, né? Mas vai melhorar, se Deus quiser. A Cecília gosta? A Cecília é uma menina de 4 anos, gente, linda a cara do Matheus. Vocês têm que ver lá, no Instagram tá cheinho de fotinhas dela lá, uma gracinha, linda. O que a Cecília acha do estádio? Porque menina geralmente não gosta, ela gosta? Na verdade, a Cecília, quando era pequena, ela via Goiás, ela falava papai, né? Mas eu nunca levei ela no estádio ainda. A primeira vez que eu fui levar, ainda bem que não levei porque o Goiás perdeu. Oh, meu Deus. Tô esperando um momento bom para fazer ela empenhar nisso aí e ela gostar. Porque se levar hoje a situação que o clube tá, infelizmente, ela não vai... Ela vai ficar triste? Ah, vai demais. E você, como parte do conselho, fala o que sobre isso? Cara, o Goiás, infelizmente, ele é gerido de uma forma muito ultrapassada hoje. A gente, dentro do conselho, a gente briga muito para tirar pessoas que estão no poder hoje, que infelizmente não conhecem tão pouco de futebol, né? E estão prejudicando o clube. Então, assim, como conselheiro, a gente é bem ativo nessa questão. A gente busca melhorias, busca brigar, e o Goiás hoje precisa se livrar, principalmente dos presidentes e dos integrantes do Conselho de Administração, que nesse ano, para ter ideia, no ano de 2024, o Goiás vai chegar numa folha de gastos aí no final do ano a quase 70 milhões e infelizmente não vai conseguir subir para a Série A. É verdade, quando não tá dando certo é melhor trocar, né? Sim. Mas você falou sobre uma coisa muito importante e que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, que é criança no estádio. Como é que funciona isso? É seguro levar os filhos? Você que já foi presidente de uma torcida organizada, o que você me fala sobre hoje em dia as torcidas dentro do estádio? Como é que tá? Porque o que a gente ouve falar é tanta violência. Cara, em relação a isso, as torcidas organizadas têm suas parcelas de culpa, né? Mas o que é vendido é só a parte ruim. Nem toda organização é dessa forma que a imprensa hoje vende. O que acontece? A torcida organizada nada mais é que qualquer outra organização. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Só que, infelizmente, a imprensa goiana, principalmente, ela gosta de vender, desculpa a palavra, mas é a desgraça que acontece. Sim. Hoje você pode assistir jornal, a televisão quase sai sangue, né? As torcidas não é diferente, né? A Força Jovem do Goiás, quando estive presidente, hoje também, esse ano, as ações da criança, por um exemplo, em Goiânia, na região metropolitana, a gente atende mais de 8 mil crianças. Faz a ação de Páscoa, a Força Jovem por longos anos foi líder no banco de sangue, em questão de doação.
Dia de Pais, Criança, Natal, então a gente faz muitas ações, né? A gente entende, a torcida entende seu papel social na sociedade, porém isso não traz mídia, né? A gente Não. caminha ofício para todas as emissoras e nenhuma faz questão de cobrir o evento. Mas quando acontece qualquer briga, o telefone toca, todas vêm atrás para querer vender, fazer uma matéria sobre aquela imagem. Dentro do estádio, quando acontece uma situação ruim, que é uma questão de uma briga, isso se espalha para todo lado, mas é mais controlado. Tem muitos anos que eu não vejo mortes aqui em Goiânia, né? Principalmente no estádio, ao redor do estádio não acontece. Então assim, se vende muito folclore. E muitas das vezes também essas confusões generalizadas acontecem por motivações das forças de segurança, que às vezes por falta de preparo toma uma atitude precipitada e acaba fazendo uma vocação em massa. Exatamente. Entendi. Tipo, tá acontecendo alguma coisa, a polícia... Um princípio de confusão pequeno, Entendi. tá com gás de pimenta e vira uma coisa generalizada. Sim, entendi. Uma outra coisa que nós conversamos já é sobre o seu projeto. Eu vi que você também leva palestras para as escolas. Nós temos até um vídeo, vamos passar aí, porque eu acho isso muito importante, porque através da educação que a gente vai criando e moldando do caráter do cidadão, Exatamente. não é verdade? E como é que essas palestras, como é que se solicita, qual que é a sua visão para o futuro em relação a isso? Você vai continuar? É um projeto? É um projeto que foi criado com o Claumar, né, alguns integrantes da Anatorg e da Força Jovem do Goiás, que é combater a violência nas escolas. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado e relatou pra gente um monte de problema que estava acontecendo em questões de briga de torcida, time de futebol, rivalidade, nas escolas de Goiânia. A gente começou esse projeto piloto, cerca de 6, 7 palestras, deu interrompido agora para a questão das férias, né, mas deve voltar, dar continuidade, onde a gente leva informação, né, de como funciona a torcida organizada, a gente leva para os alunos o conhecimento e acaba com alguns folclores que os próprios adolescentes criam, né, como se fosse para entrar na torcida você tinha que passar por um corredor, tinha que apanhar, coisas que nunca existiu na história das torcidas organizadas. Eu falo pela Força Jovem e as demais também, que na palestra fica muito claro que esses folclores são criados. E também explicar para eles, a torcida organizada ela é um movimento rico em cultura, que você vai conhecer diversos estágios, diversas culturas, todo tipo de pessoa, porque o futebol é uma classe que abrange todas as classes sociais, do mais pobre ao mais rico, e ela dá esse sentido de oportunidade de conhecimento. Se você souber subritar isso aí, é uma oportunidade de tanto de evolução. Então a gente faz questão de levar isso para os alunos e também combater, né? Existe parceria entre as diretorias, onde existe reunião com as lideranças, que não é admitido qualquer envolvimento em confusão nas escolas aqui de Goiânia. Como é que chama esse projeto? Arquibancada Social nas escolas. Quantas, a partir desse ano, você já fez 8 que você me falou, né? Para cima mais 7 a 8 palestras. Já começou esse ano, já fez 8? Sim. Nossa, tá de parabéns. Isso aí é uma iniciativa... Não só em Goiânia, né? Teve colégio em Aparecida também. E qual que é a sua opinião quando você está ali no corpo a corpo com o jovem? O que você acha que você pode agregar nesse corpo a corpo, na comunidade com os jovens? Qual que é a sua visão, não só como vereador, mas como pessoal mesmo? O que você acha que é importante, o que você gostaria e o que você poderia mudar se você conseguisse? O corpo a corpo ele é muito importante, né, porque tem outra situação também que hoje permite, a rede social ela se tornou uma potência, né? Então muitos alunos acompanham a gente, tem casos eu chego em escolas, ele grita a gente até pelo nome. Então a partir desse momento, você atinge esse nível, você tem que ter responsabilidade dos seus atos, do que você posta, do que você transmite, porque de fato você se torna um exemplo para eles. Você tem consciência que hoje você é uma influência em cima para ser seguida? Você tem essa consciência? Eu não gosto de falar isso porque fica parecendo que a gente, sei lá, se acha um pouco, né? Mas com toda a humildade do mundo, muitas pessoas seguem e a gente procura sempre fazer o melhor para passar um bom exemplo para eles, né? Sim. E hoje, você foi criado no esporte ou você começou no esporte com quantos anos? A vida inteira eu gostei de esporte, né? Desde antes de Goiás Esporte Clube, pratiquei capoeira, kickbox, jiu-jitsu, sempre gostei muito de envolvido no esporte também. O que você vê que o esporte pode modificar na vida de uma criança quando ela já cresce dentro disso? Como que você acha que ele pode moldar o caráter, a importância dele para moldar o caráter de uma pessoa?
O esporte, o principal dele é a disciplina. Isso ajuda demais em questão de impor limites para a criança, que ele está na fase de formação de opinião, aonde a disciplina ela é fundamental. Então o esporte ele traz a disciplina que aí, consequência disso vem um bom desenvolvimento, questão de saúde, caráter, de tudo. Então eu acho que o esporte está totalmente vinculado, principalmente à educação, né? Não se referindo só em questão de ler, matemática, essas matérias, mas sim educação de tratar as pessoas, de tratar os pais, de respeitar o próximo. Você sabe uma coisa que eu acho bem bacana, que é importante uma criança que faz esporte, principalmente uma criança agressiva fazer esporte, independente de qual deles, é aprender a perder, né? A frustração quando você trabalha a criança desde sempre, com que ela não vai ganhar sempre, é saber perder, isso faz com que seja um adulto mais forte, mais consciente. Como que você vê isso hoje? Qual que é a sua opinião sobre isso? É igual a gente sempre, eu falo dentro de casa, minha mãe, escutei meu pai falar isso. Eu acho que é um erro dos pais hoje, não querendo intrometer na educação de ninguém, mas é criar os filhos para si, né? Enquanto na verdade a gente tem que criar os filhos para o mundo, até porque o mundo não é justo, né? Então na dosagem certa, no tempo certo, a criança tem que desenvolver isso, que ela saber perder, saber que nem sempre ela vai ter o que quer na vida, porque o mundo lá fora ele é totalmente diferente de dentro de casa. É interessante, eu tenho um primo que ele foi criado fazendo escolinha de futebol no Vila, ele é Vila. E, infelizmente, não deu certo dele ser chamado, sabe, para nenhum time. Ele sempre participou da escolinha, mas não aconteceu dele virar um jogador. Mas ele é extremamente disciplinado. E ele está passando por um problema de saúde. Eu não sei se eu já te falei, eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com massoterapia, faço atendimentos. Então, eu estou atendendo ele. E assim, a gente sempre vê o Humberto sorrindo, conversando, nunca demonstra problemas, sabe? Não demonstra agressividade. Então a gente pensava que o Humberto era uma pessoa tranquila. Sim. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Humberto, eu percebi que na verdade ele é uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. E devido ao problema que ele está tendo, o acompanhamento que ele está fazendo comigo, eu fui percebendo que ele descarrega toda a energia dele no esporte. Quando ele está estressado, ele pega e começa a fazer crossfit. Sério, começou esses dias atrás no crossfit. Ele joga futevôlei, joga futebol. Aí ele tá passando por um problema. Ele entrou no crossfit, só que ele tem problema no quadril. Não tá podendo fazer força, eu acho. Acho que é isso. E aí eu falei, Humberto, por favor, Humberto, dá um tempo, vai pra hidroginástica. Faz uma coisa mais leve, né? Faz um pilates. Pois ele quer ficar lá puxando peso. E eu, depois de conviver, tá ali atendendo, entender como é que ele funciona, eu fui perceber que ele direciona a energia dele. Ao invés de você ser agressivo com alguém, ele canaliza tudo pro esporte. Então ele vai lá e puxa as barrinhas dele lá para desestressar. É assim que ele faz. Eu percebo quanto o esporte influenciou meu primo. Sim. A hoje ser uma pessoa, assim, da minha família só tem gente boa. Mas o meu primo, esse daí em especial, é um menino, assim, muito bacana, que não tem problema de relacionamento. Foi uma pessoa que, não sei se isso é influência do futebol, porque ele foi criado vivendo em convivência, né? Mas eu sei que pra ele deu bom, viu? Não, mas isso com certeza até porque você pode reparar a criança quando ela vai para a escola, quando ela é criada dentro de casa, ela é um pouco mais egoísta. Depois você vai para o colégio, ela aprende a compartilhar mais as coisas, vai desenvolvendo a convivência. Então acredito muito nisso, na evolução do ser humano, muito vinculado, principalmente, você falou, ao esporte. Né? E assim, você tem alguma história para contar pra gente que já aconteceu na sua vida, que o esporte te trouxe alguma coisa especial? Relacionado a futebol, tudo, né? Mas assim, a prática de esporte, já quando eu competia, lutava, né? Kickbox, meio que é um desafio. Já lutou também? Já. Por isso você tem essa cara assim.
Essa cara é herança do meu pai, cara bem fechado. É só a cara mesmo. Oh, mas seu pai eu vi. Seu pai tem uma viu cara o muito vídeo? fofa, eu vi. Seu pai fica lá assim, mas ele tem uma carinha muito fofa, viu? Vocês estão tudo assim mesmo. É a sobrancelha que é puxada, assim, parece cara de mal, mas não, são pessoas Você é boas. bonzinho? Sim, sim. Então tá bom. E igual eu tava falando, essa questão é meio que um desafio, né? Eu coloquei na cabeça que eu queria ser campeão goiano, esforcei, treinei, no dia fiz 3 lutas e fui dar o meu máximo até conquistar aquilo que eu queria. E você conquistou? Você conquistou? Sim. No meu Instagram também, não sei se você reparou, tem a foto lá. Ai, Mas eu tinha 19, 20 anos de idade. eu tinha um vi, tempinho. mas eu acho que eu não me atentei que era kickbox. Kickbox. Eu não me atentei que era kickbox. Eu pensei que fosse alguma coisa relacionada, porque eu pensei que era só futebol, pra te falar a verdade. Eu vi um tanto de gente junto, eu pensava que era tudo futebol. Eu sou ruim de bola, né? Futebol só Você é ruim de bola? Sou torcedor mesmo. Só torcedor? Só na Nunca arquibancada. jogou? Não, joga, mas para ser atleta passou longe. Qual que foi os esportes que você já praticou? Capoeira, kickbox, jiu-jitsu, natação, futebol também já pratiquei. Profissional kickbox que você foi Não competir? chegou a ser profissional, né? Semi-amador. Mas profissionalmente é só trabalhar mesmo. Só trabalhar com logística. Na verdade, logística da minha vida, logística está em tudo, né? Aham. Mas eu formei em logística almejando trabalhar na área, só que eu tava na época já sendo vendedor, né, na Jaicar, e assim, o salário tava bom, tudo foi evoluindo, eu acabei ficando na profissão de vendedor mesmo. Hoje, para definir na sua personalidade, o que que você percebe com essa história de vida que parece que para você é muito, mas não é, tá? 30 anos, você nasceu ontem. O que que você percebe na sua característica, da sua personalidade que te faz diferente das outras pessoas? Acredito que maturidade, Você acha que você é uma pessoa madura? muitos pontos sim. Eu adquiri ao longo do tempo, eu não sinto raiva, não sinto ódio. Se a pessoa erra, ela tem a oportunidade de se desculpar, né? Mas necessariamente ela não vai ter outra oportunidade. Eu meio que aprendi a viver mais leve, não sofrer tanto com as percas, seja ela de uma amizade, que não trouxe situações boas, seja ela financeiramente, seja qualquer outra situação. Você lamenta aquele momento, mas continua trabalhando que as coisas vão fluir, né? Até porque chorar e lamentar não vai adiantar, não vai sair do lugar. Então a gente tem que batalhar sempre. Então, assim, a vida ela me propôs isso há muito tempo, né? Eu lembro que minha mãe tinha uma escola e lá em casa todo mundo assim tinha regalias, né? Aham. Regalias. Só que chegou um certo momento minha mãe cortou, falou, agora todo mundo vai trabalhar, vai ser assim, assim, assado. E quando ela tinha essa escola, ela falou assim, ó, você vai para o administrativo, que era meu irmão mais velho, a irmã também mais velha. E eu tinha, eu acho que era 11 anos de idade. Com 11 anos você começou a trabalhar. 11 anos de idade, você vai limpar a escola à noite e você vai ter um salário de R$ 80 por mês. E com esse salário, eu comprei meu primeiro celular, né? Parcelei em 10 vezes de R$ 45. Com um mês de uso, eu voltando da escola, me roubaram ele. E eu fiquei os 9 meses pagando sem ter o celular. E minha mãe descontava tudinho. Se quisesse R$ 2, R$ 3, ela descontava. E no final do mês, recebia os 30, 20 que faltava. Mas era dessa forma que tipo assim, eu agradeço. Na época, no começo, você meio que não entende. Mas eu aceitei e fui trabalhando. Mas hoje eu agradeço a forma que ela me estimulou a conquistar minhas coisas. Mas eu percebi que a sua família ela é muito tradicional, né? Sim. Quando eu vi você lá no curral, eu lembrei de mim. Eu, quando criança, ia para Rio Verde, sabe? E o pessoal lá, meu tio, que eu passava férias na casa do meu tio, da minha tia-avó. O meu tio, ele ia buscar leite, acho que era buscar leite. Eu sei que tinha vaca lá, leite, eu não lembro muito bem não, porque eu era muito criancinha. E então, assim, eu participei de uma fase muito feliz, de ter a oportunidade de estar, assim, junto com coisas que hoje em dia as crianças não têm mais, né? E eu vi, quando eu vi aquele vídeo, você falando sobre pegar leite no curral, e é desse jeito até hoje? Sim, hoje mais não, a gente perde isso da correria da vida, a gente vai pouco lá, assim, vai mais no final de semana, já tá cansado, você quer descansar. Mas uma coisa interessante naquele vídeo, que café, eu aprendi a tomar na política. Foi mesmo? Você chega na casa da pessoa, a pessoa oferece, você fica sem graça, eu aprendi a tomar, porque eu odiava café. Sério? Porque na minha infância a gente ia pras férias lá, e minha avó colocava a família inteira pra colher café, né? Então eu comecei a tomar raiva de café quando era pequeno.
Depois de grande que eu fui aprender a tomar café. Só tomava café com pão de queijo, que ela fazia quente, né? Que esse molho pão de queijo de café. Ou senão pra tomar leite no curral, igual eu falei no vídeo. Pegava um copo de alumínio, açúcar, café e ia direto do peito da vaca. E a sua avó é aquela que tem uma máscara falando, ele é meu neto. Não, não. Quem é aquela? Aquela é outra avó, né? É outra avó? Da fazenda lá, a avó Maria. Se eu não me engano, no final do vídeo mostra algumas fotos, até que tem que reparar se tem foto dela lá. Mas ela já faleceu também. Já faleceu também? Ela é de parte da sua mãe? Isso, ela é mãe da minha mãe. Entendi. Minha avó Maria. Naquela casa lá também tinha um tachão de cobre grande assim, ó. Que ela fazia doce de leite, cortava um buriti, amarrava palha na ponta e ficava mexendo quase o dia inteiro. Ai, que trem bom! Não Tacho fala de cobre. não, meu Deus do céu. Aí acabava, ela separava o doce, né? Guardava e deixava o tacho lá para as crianças rapar. Eram uns 20 meninos lubriguentos lá em volta rapando o tacho de cobre. Isso é bom demais, não é? Só que minha avó era muito... Gostava de agradar, esse povo antigo gosta de agradar. Eu tinha raiva disso porque ela pegava o doce de leite, dava mais de 70% pros outros e sobrava 30% pros meninos comer. Mas é interessante, porque assim, a cultura deles, antigamente, as pessoas assim também do interior até hoje, eles gostam de dar as coisas pra gente. Eles ficam felizes da gente receber. Sim. Né? São felizes em agradar as pessoas. É um princípio também que a gente aprende, né? Desde criança. Sim. Eu tava morando em Pirinópolis. Lá em Pirinópolis a gente dá bom dia até pros cachorros. Os cachorros cumprimentam, a gente cumprimenta de volta. As pessoas na rua parecem que conhecem a gente. Então a gente vai passando, vai conversando. Então é uma cultura de interior que traz muito. E eu percebo que você ainda é um rapaz, assim, mais tradicional, né? Eu falo por princípios, né? Igual eu cito no vídeo que eu conto a minha história, meu pai, ele sempre foi um cara de pouco estudo, porém muito correto. Hoje meu pai, onde ele vai, ele tem o nome, ele compra o que quiser, se precisar de prazo, essas questões, mas se deu a data, ele precisar vender um rim, ele vende, mas honra os compromissos dele. E palavra. Palavra é uma coisa que ele me ensinou desde pequeno, e isso eu já sofri bastante, porque principalmente no mundo político, quando você se dá uma palavra e você honra, não é normal, né? Do mundo político as pessoas honrar essa questão de palavra. Mas siga firme nesse propósito. Como é que seu pai fala? Mais vale uma palavra, o fio de bigode? Como é que é aquele... Vale mais um fio de bigode em cima de uma mesa que um documento assinado. Esse ditado é bom, viu? Esse eu dou valor, porque hoje em dia as pessoas falam e parece que a palavra vai pro vento, né? Sim. Você faz um acordo, às vezes até assinam uma coisa, mas... não vale mais, né? Os princípios, parece que as pessoas perderam ele. Eu gostaria, se você quiser falar sobre isso, porque eu achei uma história muito bonita. Você tem um filho de criação? Sim. Como é que é essa história? Conta pra gente. Daniel foi um presente de Deus, né? A torcida tava fazendo a caravana no dia... E normalmente o pessoal da região leste, eles pegavam o eixo Anhanguera para ir até a sede, da sede dos ônibus alugados, se não me engano era para Nápoles. E o Daniel e o irmão dele, o Davi, eles têm microcefalia. Eles é especial. Eles entraram dentro do ônibus e a torcida cantando, o Daniel achou bom e correu no rumo, né? Como a torcida é muito criminalizada, a mãe dele ficou meio receiosa. Mas aí os meninos trataram ele super bem, tiraram a foto junto com ele e postaram essa foto. Aí eu olhando no Instagram, olhei a foto, achei interessante, né? Aí tentei entrar em contato com o pai, não tive sucesso, até que me mandaram, né? Eu divulguei, falei que queria encontrar eles. E consegui contato com a mãe dele. Aí eu pedi a oportunidade, ó, eu quero passar um dia com o Daniel, você, né? O filho dele, levar ele na sede da torcida para conhecer a torcida, levar no campo, no Goiás, para conhecer jogadores. De imediato ela aceitou, né? Eu usei um pouco da minha influência para conquistar isso. Levei ele no CT do Goiás, ganhou camiseta, conversou, brincou com os jogadores lá. Até autografaram a camiseta dele. Aí saí do CT, fui em direção à sede, a gente passou perto do McDonald's. Aí ele falou assim, você me traz aqui que é meu sonho. Eu nunca entrei aqui dentro. Não, na volta, saí da sede a gente passa. Anos? 12 anos. Aí na volta a gente passa. Foi na sede, brincou com a bateria, tirou foto, lá brincou no ringue que tem lá também. E na volta a gente parou, né, no McDonald's, ele comeu, o irmão dele brincou, tudo. Aí na volta foi um momento meio marcante pra mim, né? Onde ele virou pra mim e falou assim, eu posso chamar você de pai? E o coração?
Aí você não tem como falar isso pra uma criança. Eu, claro que pode, né? Aí ele, desde então, começou a chamar de pai, eu aceitei, e foi um filho que a vida me deu, todos os aniversários dele eu faço, né, que é no final, em novembro. E assim, sempre que precisa de algo, a gente estende a mão, não tem muito, mas assim, coração, carinho e as oportunidades que a vida permite, né? Deixa até um relato, a mãe dele é uma guerreira. Ah, Quando a gente estava vendo, ela relatou que largou as drogas, né? Ela era usuária de crack para poder cuidar dos dois filhos que é especiais. E hoje ela batalha de sol importante. a sol para dedicar a eles. E hoje, até hoje, você tem relação? Já tem quanto Sim, tempo isso? tem 4 anos. 4 Inclusive anos. hoje ele me ligou umas 8 vezes, eu acho. Ligou umas 8 vezes? Qual que é a expectativa dele com você, candidato? Para ele foi o maior orgulho do mundo tirar o título de eleitor para votar no pai a primeira vez agora. E a Cecília com ele? Conhece? Sim, já teve contato umas 2 vezes, né? Que Aham. a Cecília mora em Senador Canedo, ele mora no Novo Mundo e minha vida é essa agitação, não devo para juntar ainda todo mundo, mas no aniversário dele. Não, Mas ele mas é sempre legal, pergunta, né? toda vez que Ele ele pergunta, ele pergunta? pergunta da Cecília. Não, isso é muito bom. Achei muito E bonito ele essa história. ele quer ser digital influencer, você não pode ver que ele quer tirar foto, postar, gravar vídeo. É Ele mesmo? gosta disso também. Ah, não, isso aí é muito bom, né? O bom porque ele poderia não se sentir à vontade, né? E pelo contrário, ele se sente. É um Isso é, amor de pessoa, um menino muito inteligente. é Muito, muito muito inteligente. importante. E tem mais alguma coisa que você gostaria de estar me contando? Em relação a isso, é uma coisa que a gente fala muito de esporte, isso é um projeto meio independente político, eu vou lutar por ele, vou correr atrás. É claro que a política ela permite, né, encurtar esse caminho, mas é buscar parcerias, né, tanto com o governo, na prefeitura, para facilitar a prática de esporte para pessoas deficientes. Você sabe que é assim que deveria ser. Porque o cidadão, ele tem o poder com a política. Não tem como falar que política não é importante. A política Sim, está em todos os ambientes, em todos os âmbitos, desde que o mundo é mundo. Nós somos sociedade. Enquanto nós vivermos em exatamente. sociedade, a gente precisa da política. Então você tem essa responsabilidade social e sabe o quão importante é para nós da comunidade ter uma pessoa responsável para falar por nós, né? Exatamente. Eu tenho no meu santinho, eu não trouxe ele, mas eu Ah, coloquei uma frase de Platão. aham. O erro dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. E aí, Então, se você você não faz política, você aceita tudo que é imposto por você, para você. E é O eleitor, importante você estar firme aí, representando essa força jovem. Parece até clichê falar força jovem, mas é uma força jovem porque você é um rapaz que desde cedo se comprometeu em comunidade, né? De sim. uma forma ou de outra. Mas você sempre esteve junto, né? Poucos momentos da vida eu pensei em mim. Foi mesmo? Sim. Por Só tá- quê, Matheus? Até muita gente assim, próxima a mim briga, você tem que pensar mais em você, tem que priorizar. Eu sempre puxei isso da minha mãe, sabe? Sempre pensei demais no próximo. Minha mãe foi uma pessoa fantástica nesse sentido. Tem assim, relatos que eu posso falar aqui a noite inteira. Mas tem uns relatos que são muito marcantes. Conta um relato que mais te toca, assim. Eu falo, é vários, mas teve um no ensino médio, se eu não me engano, eu estava no primeiro ano. Cheguei na sala, eu acho que era o primeiro ou terceiro dia, era professora de artes. Não me recordo o nome dela, fugiu da cabeça. Mas ela tava fazendo chamada e a hora que foi falando, a hora que chegou no meu número, né, Matheus Tobias. Ela falou, Matheus, você falou Tobias? Ela foi e parou assim. Quem que é o Matheus Tobias? Eu fui levantar a mão, né? Aí ela perguntou, você é filho da Cida Tobias? Eu falei, sim. Aí ela foi fazer o relato, né? Que ela tava na faculdade, fez faculdade junto com a minha mãe, tava muito depressiva, tava todo momento pensando em tirar a sua vida. E minha mãe, naquela época, bem próxima, preocupado com ela, falou assim: não, você quer tirar a sua vida? Minha mãe também era meio radical, assim, um pouco, assim, sabe? Tinha uma tia que trabalhava no Araújo Jorge. Ela ligou pra essa tia e falou: vou levar uma amiga aí só pra fazer uma visita. Aí ela levou ela numa ala, onde ficam aquelas pessoas já estavam mais em estado terminal, mais grau avançado, e escutou algumas histórias. Um exemplo de criança que a família mora no Nordeste, abandonou lá e deixou, Nossa, isso é de triste, né? idosos, várias histórias nesse sentido. Quando elas saíram na porta, ela virou pra mim, pra minha mãe chorando e falou: a próxima vez que eu falar que eu vou tirar a minha vida, você pode me dar um tapa na cara. E nisso ela na sala chorando e eu chorando. E ela falou assim: eu tenho uma gratidão da minha vida à sua mãe. E assim, depois, essa é uma história, depois que eu saí candidato, eu escutei muitos relatos dela, assim, que enche de orgulho.
E esse é um princípio que eu quero carregar e quero que a Cecília, meus filhos, tenham orgulho também quando falar do pai deles. Isso é um legado que sua mãe deixou, Sim. né? Que é esse altruísmo, é verdade? Exatamente. Porque, pelo que você está me contando e as coisas também que eu tive acesso, é que sua mãe era uma grande pessoa, uma grande mulher na sociedade. Você está aí dando continuidade de uma forma mais positiva, né? Sua mãe ficou na área da educação e agora você vai ter o poder. A minha mãe, ela fez a certo. diferença muito corpo a corpo, sem aparecer tanto, né? Eu inventei a confusão da política, que é pra expor tudo. Você que inventou a confusão? Eu amo a confusão, amo resolver problemas. Sério? É um combustível diário. Se eu resolvo um problema pra alguém hoje, eu me motivo mais amanhã. Isso é bom, né? Na política tem muito problema pra você resolver, né? Muitos. O que você mais escuta quando você sai e as pessoas te pedem? O que elas mais pedem pra você? O que elas mais solicitam? Em relação à política, É. são dois fatores. Pedir, o povo pede praticamente tudo, Sim. né? Aham. A gente atura muito na questão, a área que eu gosto é na saúde. A gente tem alguns parceiros que conseguem ajudar nessa questão, a gente corre muito disso. Questão social também. Mas a política hoje, o que a gente sofre, já mudando um pouco da sua pergunta, é o desgaste que a política tem por aqueles que estão no poder. Hoje, pra você pedir um voto de uma pessoa que não tem vínculo com você é a coisa mais difícil do mundo. A abordagem, a pessoa até te maltrata às vezes, até dá abertura para você mostrar quem que você é. Isso que você está falando é verdade, porque parece que assim a gente ficou um pouco. Eu acredito que foi desde que teve aquela campanha política para presidente, onde houve somente duas oposições. Então, assim, laços de famílias foram rompidos. Estou falando da presidência, você sabe Sim. de quem eu estou falando, Sim. né? Assim, famílias romperam relacionamentos. Aconteceu isso na minha casa também. Acredito que na casa de muitas pessoas aconteceram. Então, assim, hoje em dia tá tão delicado esse assunto, né? Porque também todo mundo parece que tá candidato. Então parece que a hora que a gente vai conversar com a pessoa, a política tá tão descredibilizada que a gente quer falar sobre uma pessoa, quer falar de um projeto legal, mas as pessoas receio. já tem Hoje, infelizmente, se falta muita maturidade política. Na minha família também, minha tia, era minha mãe, minha tia as maiores líderes, minha tia proibiu meio que discutir isso também, que o povo não tem muita maturidade. Hoje no Brasil é uma forma triste que a gente vê, porque tanto o lado direito como o lado esquerdo, o direito, se fizer errado, os da direita vão defender, o esquerdo, se fizer errado, os da esquerda vão defender. Se tem um projeto interessante para a população, se for um deputado, um exemplo da direita que criou, os da esquerda vai voltar ao contrário. Se for um projeto interessante que a esquerda criou, os da direita vai voltar ao contrário. Então a maturidade, a coerência na política está se perdendo muito. Existem pessoas boas, não podendo generalizar, mas o extremismo está acabando com a vontade das pessoas de bem discutir política. É verdade. Porque, assim, eles parecem que eles não pensam mais no povo, eles pensam só em si, né? Na verdade, hoje, você acompanha muitos deputados, eles falam o que os eleitores deles querem escutar. Como eu falo, a coerência e a maturidade se perdeu nesse caminho. Mas, Matheus, sobre pessoas de um modo geral, as pessoas andam muito influenciáveis. Eu acho que depois da pandemia aconteceu algumas mudanças de comportamento, onde as pessoas começaram a ficar mais retraídas e perdeu esse contato físico, perdeu aquela coisa natural de chegar nas outras pessoas e conversar. Então, assim, a rede social, ela veio e ela distanciou as pessoas. Você acha que isso influenciou na política também? De modo geral, sim, né? Hoje a internet ela é uma potência. Se você solta uma notícia que não é verdadeira e viraliza, você não dá conta de consertar isso mais. A questão do avanço da comunicação meio que travou isso também. Hoje dificilmente você vê uma pessoa ligar uma para outra, só mensagem do WhatsApp. E eu mesmo recebo praticamente 300, 400 mensagens por dia e tento responder todo mundo. Aí tem pessoas, você só responde do dia. Eu falei, já falei pra vocês, demorou mais de um dia, liga. As pessoas perderam o costume também de ligar. Não, perdeu o costume de conviver, né? Conviver, você não quer saber de conviver mais, não. Eu acho que receber ligação, quando eu ligo pra algumas pessoas... eu nem vou falar essas pessoas, mas quando eu ligo a algumas pessoas, eu acho que só quem te ama que te atende. O resto das pessoas ignora a chamada e escreve. O meu filho, quando eu ligo pra ele, eu falo assim, mãe, escreve.
A pessoa tem paciência pra escutar áudio, né? Não. Mãe escreve. E assim, eu acho que essa falta desse contato impede também as pessoas de se mostrarem realmente quem elas são, né? Sim, sim. Essa questão do celular é muito grave, né? Na minha família mesmo, quando a gente faz certo churrasco, vai reunir, a gente desliga o Wi-Fi da fazenda e todo mundo começa a se conectar, senão se deixar fica todo mundo no celular. E quando você sai pro rolê assim, o que você gosta de fazer? Eu sou ruim de rolê, viu? Menino, você só tem 30 anos, o que você faz da vida? Pra mim é a melhor coisa do mundo é um churrasco em família, um modão Modão, você gosta de música sertaneja. demais. Modão antigo, esses universitários não sou muito fã não. Qual que é a dupla que você mais gosta? Quem que você gosta? Leonardo Zé Rico, João Mineiro e Marciano, Tião Carreiro e Pardinho, Lio e Léo, tem muitos aí. Legal. Por exemplo, você vai no show, você vai pegar a fila para bebidas, vai pegar a fila para o banheiro, na hora que você estiver cansado você tem que voltar dirigindo ou pegar um Uber. Em casa, simplesmente, na hora que você cansar, você deita, toma um banho, deita e dorme. Simples. Fora a violência, né? Ou você, Também. né? Não. É porque Sim. você não gosta mesmo do negócio de sair, né? Pra mim é tão... Assim, é uma vez ou outra, assim, tem que ser um show muito, muito, muito bom, a turma tem que ser muito boa. E se eu achar que no meio do caminho lá não tá bom, eu vou embora. É isso, Sou né? mais caseiro mesmo, mais raizão. É isso. Matheus, a gente tá... Até parece, desculpa interromper, até parece hipocrisia, né? Porque eu gosto de estádio de futebol, que é muvuca, né? Aham. Mas é paixão ao Goiás, né? Que permite a gente passar por isso. Paixão que permite? É, Pro Paixão você vai. Hoje, aqui o espaço está aberto para você deixar um recado para os ouvintes, para os eleitores, porque essa eleição ela é muito importante, todas as eleições são importantes, Sim. é através dela que a gente muda a sociedade. Então, assim, o que você quer deixar para as pessoas que estão te ouvindo? o eleitor, primeiramente, ele para votar, ele tem que analisar muito o candidato, né? Em princípios, o que ele já fez para se colocar à disposição para a sociedade. Não por ser famoso ou simplesmente por ter um poder financeiro grande, as pessoas têm que apoiar, né? Vejo muita gente reclamando da política, mas será que o eleitor ele repara as suas atitudes no voto, principalmente, porque ele que tem o poder, né, de mudança. E pedir para o eleitor também deixar esse recado, como eu falei anteriormente, ter mais maturidade, coerência, porque o mundo, se houver mais justiça, principalmente no mundo político, as coisas vão melhorar. E ter a percepção que benefícios momentâneos ao longo prazo traz grandes prejuízos na política. Isso é Sim. notório, tá todo mundo. Então, se todo mundo mudasse a personalidade, né, nessa questão política, pensasse, abrisse a cabeça, vamos dizer aí daqui, né, um longo prazo de 12 anos poderia estar muito melhor o nosso cenário político. É de médio a longo prazo, né? A O mudança. sistema está instalado no Brasil praticamente a vida inteira, não vai mudar no instalar de dedos. Sim. Mas eu vejo uma melhora já, principalmente nessa questão do mundo da rede social. Muitos candidatos bons estão crescendo, né? Não é só daquela política velha, antiga, movida só a dinheiro e troca de favores. Eu vejo que o trabalho está se tornando destaque, só que isso demanda tempo. Não vai ser nessa eleição, não vai ser na próxima, mas cada eleição tem que ser plantado um tijolo da coerência, da maturidade política que eu vejo no futuro, né? O Brasil melhorando. Mas isso tem que partir dentro de nós, né? O eleitorado, ele julga-se muito aos candidatos. Sim. E não estão olhando o próprio umbigo nas suas atitudes na hora de votar. É porque, na verdade, o presidente, o político em si, é a representação da maioria. Então, você percebe o que eu estou dizendo? Sim. Então, assim, como é que você está ali metendo o pau naquele presidente que foi você que colocou ele lá? O que é? Por que ele está lá? O que você tem de incomum com ele para você ter votado nele? Você entende sobre o que eu estou querendo dizer? Na verdade, isso não são perfis diferentes, né? Tem aquele fanático que vai votar por votar, tem aquele por falta de opção, são só duas, ele escolhe a que ele acha menos ruim. E nessa parte, é os principais que tipo, se arrependem por ter colocado no poder, ou aquele que vota nulo ou branco também beneficia quem sai mais votado. Então, bem que ele se arrepende nesse percurso.
Mas tem gente que realmente é cegamente nisso. E eu vejo muitos políticos que estão no poder, né? Às vezes trair até os próprios princípios, trair a questão da razão, trair a questão de ser justo, para falar o que o extremismo quer ouvir para se manter, perpetuar no poder, que é angariar mais votos. Isso é triste, né? Muito. Então a regressão da política é essa. Porque se houvesse mais razão, eu acho que o deputado não votaria em questão de não concordar com o partido A ou B, em sim pensar num todo na sociedade que de fato foi para isso que ele foi eleito. Exatamente isso que eu penso. Exatamente isso que deveria ser feito, que as pessoas deveriam esperar, né? Mas acontece muitas coisas, eu acho que é uma mudança social mesmo, sabe? Exatamente. De pensamento. E para as pessoas te encontrar, aonde é que nós podemos estar falando sobre você? No Instagram, aonde que você se encontra hoje? Para te Hoje conhecer é melhor. Matheus Tobias, meu Facebook, né? Meu Instagram é Matheus Tobias 061. 061 não é de Brasília, é meu número de inscrição da torcida. Eu guardo com o maior Agora carinho. eu sei. Eu fiquei olhando 061, eu pensei assim, será que ele já fez 60 Instagrams e esse é o 61? E também eu tenho um podcast, chama Papo Sincero com Matheus Tobias. Esse é voltado à torcida do Goiás, onde eu busco mostrar o Goiás Esporte Clube de dentro para fora e levar o conhecimento do torcedor, né? E convido pessoas que passou pelo Goiás, presidentes e diretores, ao longo dos seus anos aí. Deve ser um bom programa, né? Eu vou Deu uma assistir. interrompida dele agora por questão da política, que está muito corrido, mas passando a gente já está voltando aí com todo vapor. Antes que eu me esqueça, Maria Eduarda, você me entrega umas coisinhas. Eu tenho umas coisinhas aqui, uns mimos para dar para você, para te ajudar nesse período. Cadê? Tá aqui. Gente, eu fui no Mandarim ontem com a Adelita Costa e eu conheci a Dani. Eu falei que eu ia estar com você hoje. E eu falei o tanto que eu te vi cansado. Aquele dia estava tão cansado, né? Hoje também. Aí eu tá cansado, tadinho dele. Olha aqui, a Dani, lá do Mandarim, do Castros Hotel, nos presenteou com um voucher. Dani, muito obrigada. Matheus, a Dani tá te dando uma escolha aí de uma massagem, de um procedimento aí. Agora você pode relaxar, viu? Cada sala lá é inspirada numa pedra, tem uma inspiração. É igual eu te falei aquele dia. Você tem que sair do seu ambiente para relaxar. Você precisa, menino. Pegar a reta final aí vai ser mais pesado, né? Você precisa. Vai lá descansar. Você merece. E eu quero agradecer também a Fernanda Lúcio Personalizados. Ela faz agendas, faz garrafinhas, faz canecas. E ela fez essa daqui para você. Em agradecimento por você estar aqui, é um mimo para você levar e não se esquecer, mostra aí. Fernanda, muito obrigada. Pessoal, entre em contato, Fernanda Lúcio Personalizados, Instagram. Sabe o que parece? Deixa eu te contar, você viu aí, falando sobre isso, você viu aí que ela puxou pro rosa, né? Você sabe por quê? Tá vindo aí o Setembro Amarelo acabou, tá vindo o Outubro Rosa. E a gente está atento que nós vamos começar uma campanha nacional muito importante sobre o Outubro Rosa, que é o câncer de mama. Então, a gente vai estar fazendo até um evento, Matheus, e eu queria muito te convidar a estar participando com a gente. A sociedade precisa estar empenhada, engajada a olhar essas causas sociais. A gente precisa. Não só convidar, mas colaborar de alguma forma, pode contar comigo, né? Gente, compromisso público. Eu vou contar com você então, viu? Cara que foi criado, como se diz, por uma mulher, né? Mas isso é importante. Minha mãe, eu tive mais 3 irmãs convivendo, era 4 mulheres convivendo na mesma casa e eu. Só você de homem? Por isso que eu sou forte, assim. Pensa, 4 mulheres na mesma casa. Mandando e brigando com a gente. Mandando e brigando? Você já casou alguma vez? Já morei junto. Então você convive bem com mulher, viveu com mulher a vida inteira. Sim. Eu acho que a paciência minha veio um pouco daí. É isso. Então, entender as mulheres. Entender. Pega
vai lá no spa, o Mandarim, gente, o Mandarim é espetacular. Você está precisando, vai lá descansar. E muito obrigada por você me dar essa oportunidade de estar aqui te conhecendo melhor. Foi muito importante para mim esse tempo. Eu nunca conversei com uma pessoa que estivesse no cargo de candidato. Então, assim, eu acho que é muito importante, tanto para você que está aqui, quanto para mim que está conversando com você. Então, muito obrigado. No que você precisar, eu estou à sua disposição, tá bem? Eu que agradeço esse espaço, né? Até a oportunidade de mostrar o outro lado. Como a gente brinca bastante, já que você fala, o cara que foi presidente de torcida, todo mundo pensa que é um ogro. Mas a gente tem, né, percepção, a gente conseguiu trabalhar bastante essa questão, conseguiu evoluir a torcida de alguma forma, conseguiu fazer diferença na vida de muitas pessoas. E busco, né, esse conhecimento, sou totalmente grato à torcida, porque hoje meu network, questão de evolução, questão de até oratória de falar, né, várias reuniões, você acaba treinando em público. Eu tenho essa gratidão imensa pela torcida do Goiás, pela Força Jovem do Goiás, que foi para mim a melhor faculdade de vida. Apesar da pouca idade, como eu falei, as dificuldades, tanto na torcida, elas vão aparecendo, a gente vai resolvendo, vai amadurecendo com isso e vai com certeza evoluindo. É isso, Matheus, muito obrigada. Eu que agradeço. Torço por você. Amém. Obrigada. Deus vai permitir a vitória. Amém. E espero vocês para o próximo programa Gratidão Namastê.